Bom dia, turminha, segundo ano do Colégio Luma Carolina de São Manuel. Tudo bem com vocês? Como estão as coisas aí no distanciamento social? Difícil para todo mundo, tá? Eu falei agora para o terceiro ano e passo a falar para vocês que aquilo que parecia ser vamos dizer assim, uma ação meio que imediata por um determinado momento para, vamos dizer assim, atender a uma necessidade de momento, ela tem se revelado como uma coisa mais duradoura. Então, esse formato de aula via computador, né, online, ela se revela como uma coisa que vai se estender por mais tempo do que nós havíamos imaginado no início. Então, desde o início, eu tive assim em mente fazer uma aula que se aproximasse o máximo possível daquilo que nós fazemos na sala de aula, para não ficar uma coisa assim estranha, uma coisa fria, distante. Então eu quis que ela seguisse os padrões das aulas que nós fazemos, as aulas presenciais. Nós chegávamos, olhávamos os exercícios, fazíamos as correções. Vamos dizer assim, aí eu optei por toda a aula nós abrirmos um conteúdo, fazemos a explicação como eu fazia lá na lousa, pondo um resumo do conteúdo que vai ser trabalhado e abrir a explicação. Quando essa explicação se fecha, o que aconteceria? Vocês iriam passar para a segunda fase da aula, que seria fazer os exercícios. Então, eu tentei fazer alguma coisa que se aproximasse o máximo daquele padrão. Mas se vocês considerarem que não está bom dessa maneira, que vocês não estão entendendo, que, vamos dizer assim, talvez fosse melhor fazer a aula direta online com vocês, a gente pode repensar, tá? O que eu sempre digo é que é impossível ensinar gramática sem a presença da lousa. Tem uma lousa trabalhada. O aluno tem que visualizar o fenômeno linguístico para que ele entenda o que está acontecendo ali, porque não é uma aula de memorização, e sim uma aula de entendimento. E o segundo ano, gente, é muito importante, porque ele é o fechamento. No terceiro, o que nós vamos ter? No terceiro é a revisão daquilo que vimos no primeiro e daquilo que vimos no segundo. Mas o aprender é aqui no segundo ano. Então, eu noto que há alunos perfeitamente sintonizados, que se adaptaram a esse estilo de aula e que estão fazendo tudo direitinho. As notas da nossa prova, se elas foram verdadeiras, elas me deixaram muito contentes. Eu procurei não dificultar, mas também procurei não facilitar. Cada questão abordou um conteúdo que nós havíamos demarcado. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de sugestão, vocês podem encaminhar para o Guilherme, que ele faz o contato comigo. É ele que está fazendo essa ponte conosco, porque a escola está sobrecarregada de tarefas. Então, eu elegi em cada sala um aluno que já fazia curso de redação comigo, que foi o esquema mais fácil de eu me comunicar com vocês, tá certo? Então, o que nós temos feito? Fazemos a explicação da aula, em seguida vocês vão fazer os exercícios que eu indiquei para completar o tempo da aula, e depois para nós, para facilitar a correção,
Eu estou enviando os gabaritos, mas se vocês preferirem que eu faça a correção aqui também, no vídeo gravado, pode ser também. Então, indiquem, por favor, para mim, qual o formato de aula que vocês acham que seria o ideal para vocês aprenderem a gramática da língua portuguesa, tá? Se vocês acharam que está tudo bem, tudo ok, que está dando certo assim, nós continuaremos assim. Então, vocês me deem esse retorno e o Guilherme vai passar para mim. E quem tiver qualquer sugestão para melhorar o formato da nossa aula, pode também enviar, que eu estou aberta a sugestões, porque o que eu quero é que vocês não se prejudiquem, que realmente tudo aquilo que nós faríamos na sala de aula, que nós façamos aqui de uma forma indireta, mas sem perder uma vírgula sequer daquilo que eu explicaria se estivéssemos em aula presencial. Tudo bem? Então, sintam-se à vontade para dizer que está tudo bem ou para dizer que não está bem e como que vocês gostariam que fossem realizadas essas aulas, tá certo? Muito bem, então vamos lá, turminha. Aulas de hoje, aulas 31, 32, orações subordinadas substantivas. Então nós começamos o estudo do período composto. Tudo que nós vimos até aqui, sujeito, predicado, verbo transitivo, objeto, adjuntos, complementos, predicativos, era tudo do período simples, uma oração. Então, período simples é aquele que tem uma única oração. Como que eu sei quantas orações tem num período? Pelo número de verbos. Então, todo período simples tem apenas um verbo. Essa oração, como ela é sozinha, como ela é única, ela recebe o nome de oração absoluta. Ela não se liga a nenhuma outra. Ela é única. É que nem o absolutismo no reinado. Um rei único manda. O absolutismo aqui é uma oração comanda. Por exemplo, a felicidade pertence aos sábios. Um verbo, pertence. Então, uma oração. Período simples, oração absoluta. E o que seria então o período composto? Duas ou mais orações. Como é que eu sei quantas orações tem no período? Pelo número de verbos, tá certo? Então vamos lá. A felicidade pertence aos sábios que valorizam a vida. Então a primeira coisa agora no estudo de período composto, pessoal, é localizar os verbos. Quantos verbos, quantas orações? Pertence, valorizam. 2 verbos, 2 orações. Então, eu tenho aqui um período composto por 2 orações. Eu chamo a atenção de vocês que, às vezes, o verbo, ele pode estar num tempo composto. Tem feito, tem estudado, havia falado. São 2 verbos, auxiliar e verbo principal, mas conta como um só. Vai acontecer, é uma locução verbal, conta como um só, tá? Na hora de nós dividirmos as orações. Então, o período composto, ele tem uma classificação. Primeira delas, coordenação. O que é um período composto por coordenação? Ele é formado por orações sintaticamente independentes. Sintaticamente e, às vezes, semanticamente também. Sentido completo, sintaxe completa. Isso quer dizer oração coordenada. Por exemplo, os alunos assistiram às aulas, realizaram as atividades e fizeram a correção. 3 momentos. Assistir, realizar, fazer. Então, 3 verbos, 3 orações. Cada um desses verbos vai compor um sentido. Os alunos assistiram às aulas, sentido completo, eu entendi perfeitamente. Sujeito, os alunos. Verbo transitivo indireto, assistiram. Assistiram a quê? As aulas, objeto indireto. Completa. Ela não precisa de ninguém, nenhum termo para completar o seu sentido.
Realizaram as atividades. Quem? Eles, os alunos, sujeito oculto. Realizaram o quê? Verbo transitivo direto. As atividades, objeto direto. Sintaxe completa, sentido completo. E fizeram a correção. Quem? Os alunos, sujeito oculto. Fizeram o quê? Verbo transitivo direto, a correção, objeto direto, sentido completo. Tá certo? Então, nós tivemos 3 verbos, portanto, período composto por coordenação, formado por 3 orações coordenadas. Tá certo, gente? Então, a coordenação no material do ângulo, ela vem a última coisa que nós vamos estudar. Então, eu só dei essa pinceladinha aqui para vocês perceberem o que seriam as orações coordenadas e o período composto por coordenação. E agora sim é que nós vamos entrar na subordinação, que é o assunto da nossa aula, tá? Então, eu vou trocar a louça e já voltamos em seguida. Turminha, continuando. Primeiro tipo de período composto por coordenação, orações independentes, tanto quanto a sintaxe e, na maioria das vezes, também quanto a parte de significado. Segundo tipo é o período composto por subordinação. A palavra subordinação sugere subordinado. Alguém manda e alguém obedece. É uma relação de subordinação. Então, isso também se aplica à gramática. Então, são relações dependentes do ponto de vista do significado e também do ponto de vista da sintaxe. O objeto direto, um complemento nominal, um adjunto adverbial, um adjunto adnominal. As subordinadas, elas vão sempre cumprir um papel de subordinação, tá? Ela vai completar o sentido de uma outra oração. Por exemplo, quando você chegou, sentido, ele já tinha saído, outro sentido, porque você se atrasou. Mas veja que se eu separar, quando você chegou, vocês vão me perguntar, o que tem? Ela sozinha não compõe um significado. Ele já tinha saído, né? Fica uma frase solta, sem muito significado. Porque você se atrasou. Também ela sozinha, ela não compõe um significado. Então, elas precisam ser unidas, articuladas, para construir um significado. É isso que a gente chama da coesão. Usar as conjunções para que o sentido se componha de forma completa. Então, nós tivemos aqui, chegou é um verbo, tinha saído, olha, em tempo composto, conta como um, você se atrasou, conta outro verbo. É um período composto por 3 orações, tá? Então, o que nós vamos estudar agora nesta e nas próximas semanas, é exatamente o período composto por subordinação. Então, o que nós vamos ter? Orações sintática e semanticamente conectadas. Então, uma completa o sentido da outra. Uma sem a outra fica meio manca, fica meio sem sentido. Ela não pode vir solta. Por quê? Porque ela é ligada a uma oração principal. Então, existe uma oração que eu chamo de principal, que detém o principal sentido. Ela tem a ideia principal e as outras vão se agregar a ela, completando o seu sentido. É aquela que não tem conectivo. O que eu chamo de conectivo? A conjunção subordinativa, o pronome relativo, né? As orações subordinadas são iniciadas pelas conjunções subordinativas. A oração principal não. É aquela que não tem nem pronome relativo e nem conjunção subordinativa. Ela apresenta um sentido incompleto, está faltando algum elemento para completar aquilo que ela vem declarando. Então, é como eu falei, ela fica manca, ela precisa de outros componentes para que o significado fique claro.
E o que é a oração subordinada? É aquela que completa o sentido e a sintaxe da oração principal. Então, nós vamos abreviar OP para oração principal, certo? Então, ela é incompleta, ela precisa de outras orações, e essas orações que completam esse sentido vão ser as orações subordinadas. Então, na aula de hoje, toda essa introdução é para nós chegarmos àquilo que vai ser o componente da aula de hoje. A oração subordinada substantiva. O próprio nome diz substantiva, por quê? Porque ela cumpre o papel do substantivo. Ela exerce a função sintática do substantivo. Então, vejam bem como que nós percebemos. Aguardamos o quê? A sua vinda, objeto direto. Um objeto direto representado pelo substantivo vinda. Aguardamos o quê? Que você venha, que você viesse. É a mesma coisa, é a mesma relação. Completa o sentido do verbo transitivo direto. Só que aqui completa através de um substantivo e aqui completa através de uma oração subordinada substantiva. Nos dois casos, fazendo o papel de objeto direto, completando o sentido do verbo aguardar. Quem aguarda, aguarda alguma coisa. Aguardamos o quê? Que você viesse. Se falasse só aguardamos, foi assim, mas aguardamos o quê? Ficou faltando o objeto direto. Se eu falasse só que você viesse, mais incompleto fica ainda o sentido, porque ela está solta. Então, essa conexão de oração subordinada substantiva com a oração principal, ela existe tanto no campo do significado, quanto no campo de cumprir um papel sintático do substantivo. Reconheço por quê? Geralmente, ela vem iniciada pelas conjunções integrantes, que e se. Este que não dá para trocar por o qual. Então, eu elimino a possibilidade de oração adjetiva. É um que apenas inicia um sujeito, um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um predicativo do sujeito e um aposto. Então, nós vamos ter as conjunções que e se. 90 e tantos % das orações subordinadas substantivas são começadas por essas duas conjunções. E dessas duas conjunções, muito predominantemente, o que? O se acontece só quando existe ali uma possibilidade. A maior parte das vezes, vocês vão ter a conjunção integrante que, tá? E elas vão cumprir o papel do substantivo. Com relação à oração principal, elas vão ser sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, papel de predicativo do sujeito ou papel de aposto. Então, nós vamos ter aí essas as classificações das orações subordinadas substantivas. Tudo bem? Vamos apagar a lousa novamente para passarmos agora para a classificação das orações subordinadas substantivas. Já entendemos que elas estão respondendo a uma oração principal, de alguma forma completando o seu sentido e exercendo um papel sintático que é próprio do substantivo, tá? Então, eu vou apagar para nós trocarmos a lousa, tá bem? Aí, pessoal, continuando então. Agora nós vamos trabalhar especificamente o conteúdo desta aula, que são as orações subordinadas substantivas, iniciadas pelo integrante que e se, fazendo o papel do substantivo, respondendo a uma função sintática para a oração principal. Então, como que elas vão ser classificadas? Orações subordinadas substantivas. Primeiro tipo, subjetiva. Subjetiva por quê? Porque faz o papel de sujeito da oração principal. Então, o que nós notamos? A oração principal
não apresenta claramente um sujeito. Ela geralmente começa direto no verbo. Então, nós vamos ter aqui convém. Cuidado para não falar convém o quê e achar que ela é objeto direto. Não, se começa nesse verbo, direto no verbo, cadê o sujeito? A primeira coisa que nós vamos procurar na oração principal é o sujeito. Então, eu vou fazer a pergunta de sujeito. O que convém? O que convém? Que você se proteja. Que você se proteja, convém, seria na ordem direta. Então, um jeito de vocês perceberem isso é trocar a oração subordinada substantiva pelo pronome isto. Isto convém. Aí fica bem claro que isto seria sujeito e que essa oração é o sujeito da oração principal. Então vejam as dicas. Pergunta-se o que para o verbo da oração principal. Aqui no período composto a gente não pergunta quem. Quem é quando era pessoa. Como é oração, é fato, acontecimento. Então a pergunta sempre vai ser o que. O que é para o verbo da oração principal? O que convém? A resposta, que você se proteja. A sua proteção. A sua proteção convém. Segunda dica. O verbo da oração principal se apresenta sempre na terceira pessoa do singular. Isso aqui é importante. Se o verbo estiver flexionado em tu, em você, em nós, em tu, em eu, em tu, em nós, em vós ou em eles, não é subjetiva. É uma condição essencial, nós termos o verbo da oração subordinada, o verbo da oração principal, que pede uma subjetiva, ele vai estar sempre na terceira pessoa do singular, tá? Prestem atenção. E nunca vem com preposição, porque o sujeito nunca é regido de preposição. Então, são dicas importantes. O verbo da oração principal na terceira pessoa do singular, não importa o tempo verbal, terceira pessoa do singular, e nunca com preposição. Se tiver preposição antes do que, vocês já sabem que subjetiva ela não é. Então, lembre-se, isto convém. O que convém? Isto. O que convém? Que você se proteja, tá? Segundo tipo, objetiva direta. Ela vai ser objeto direto da oração principal. Por exemplo, todos desejam o quê? Que a vacina seja encontrada. Então, nós vamos ter aqui o verbo da oração principal, transitivo direto. É uma condição, um verbo transitivo direto, que se liga diretamente à oração. Nunca vocês vão ter assim, oração objetiva direta preposicionada, como acontece objeto direto preposicionado. Não existe. Sempre que for objetiva direta, é preposição proibida. Pergunta-se, verbo da oração principal, mais o quê? Então, a oração principal ela é interrompida num verbo transitivo direto, que faz a pergunta, todos desejam. Automaticamente nós perguntamos, desejam o quê? Que a vacina seja encontrada é a resposta desse desejo, faz a papel de objeto direto. Aí nós vamos ter oração subordinada, substantiva, objetivo, direta. Vejam, alguns confundem objetiva direta com subjetiva. Por que eu não posso confundir? Porque na objetiva direta existe um sujeito que nós identificamos na oração principal. Quem é que deseja? Todos. Já tem sujeito. Portanto, eu não vou pensar nunca em subjetiva. Todos desejam o quê? Verbo transitivo direto, objeto direto. Nunca se apresenta com preposição. Sempre sem a preposição. Então, para não confundir, posso trocar a oração por isso. Todos desejam o quê? Isto. Isto é objeto direto? Então, essa oração é objetiva direta também, tá?
Terceiro tipo, objetiva indireta. Então, nós vamos ter aqui objeto indireto da oração principal. As pessoas necessitam. Necessitam de quê? De que as amem. Então, nós vamos ver aqui, ó, que a oração principal parou num verbo transitivo indireto. Necessitam de quê? Então, é essa a pergunta. Verbo da oração principal, mais preposição, mais que. Então, nós vamos ter aqui a preposição como um elemento condicional para que aquela oração seja objetiva e indireta. Sempre tem que apresentar a preposição. A preposição está aqui, ó, na pergunta e na resposta. Necessitam de quê? De que as amem. Então, essa preposição sempre vai iniciar uma oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Regida de preposição. Então, quando eu estiver a preposição, eu já elimino subjetiva, eu já elimino objetiva direta. Eu já vou pensar diretamente na objetiva indireta. Por quê? Porque essa pergunta é feita para o verbo da oração principal. Quem necessita, necessita de alguma coisa, tá? Quarto tipo, completiva nominal. Qual é a função dela? Complemento nominal de um nome que está na oração principal. Então, eu usei o mesmo exemplo. As pessoas têm necessidade. O verbo é tem. Mas a pergunta eu faço, necessidade de quê? De que as ame. Então, a pergunta é feita para o nome e não para o verbo, como aconteceu aqui. Também muita gente confunde completiva nominal com objetiva indireta, porque se esquecem desse detalhe. Na objetiva indireta, a pergunta é feita para o verbo. Na completiva nominal, a pergunta é feita para o nome necessidade, tá? Pergunta-se nome mais preposição mais que. Sempre regida de preposição. Então, quando ela vier regida de preposição, vocês vão pensar assim, duas coisas. Ou ela é objetiva indireta, ou ela é completiva nominal. Aí eu vou verificar. A pergunta é feita para quem? Para um verbo, objetiva indireta. Para um nome, geralmente substantivo, completiva nominal. Tá certo? Então, nós vamos ter aqui, ó, a necessidade da preposição aqui, a necessidade da preposição aqui. Aqui também eu posso trocar pelo pronome isto. As pessoas necessitam. Necessitam de quê? Necessitam disto. Disto seria objeto indireto e vai ser a oração objetiva indireta. A mesma coisa aqui. As pessoas têm necessidade. Necessidade de quê? Disto. Disto seria complemento nominal, a oração é completiva nominal. Pode ser disto, disso, daquilo, não importa, qualquer pronome. O importante é que eu perceba que disto seria complemento nominal, a oração vai ser completiva nominal, certo? Então, a dificuldade aqui seria diferenciar esta desta. A diferença está aqui para no verbo e aqui para no substantivo, tá certo? Numa pergunta é feita para o verbo, na outra pergunta é feita para o substantivo. Entenderam a diferença? Subjetiva sem preposição, objetiva direta sem preposição. Com preposição, ou é objetiva indireta, ou é completiva nominal, tá? Agora a gente vai apagar para fazermos a última parte da aula, que é uma aula longa, porque nós introduzimos o período composto, né, aquelas explicações iniciais, e eu considero as substantivas as mais complexas para classificar. Por quê? Porque elas dependem do seu raciocínio sintático.
Quem já domina o que é um objeto direto, um objeto indireto, um complemento nominal, um sujeito, não tem a menor dificuldade com as substantivas. Mas quem tem dúvida nessa parte, então, de repente, fica um pouco mais complexo. Mas eu acho que da forma como nós apresentamos aqui as características de cada uma, quando vocês estiverem fazendo o exercício, se estiverem em dúvida, vão olhar para este quadro aqui, que daí a dúvida vai se resolver, tá? Então, eu vou apagar a lousa para trocarmos para a parte final. Turminha, continuando aqui para fecharmos. As predicativas, oração subordinada, substantiva, predicativa. Qual a função? Predicativo do sujeito da oração principal. Esse predicativo do sujeito, ele está condicionado ao verbo ser. Então, nós vamos ter sempre um verbo de ligação, e esse verbo de ligação vai ser uma das formas conjugadas do verbo ser. Então, eu tenho aqui, ó, a verdade é verbo de ligação. E aí eu vou dizer que ele merecia vitória, completando um verbo de ligação. Então, nós vamos ter aqui, a verdade é ele merecer a vitória. Então, eu posso também trocar por um pronome demonstrativo. A verdade é esta, é verbo de ligação, esta predicativo do sujeito. Portanto, a oração predicativo do sujeito. Só que ela não se chama predicativa do sujeito. Como não tem do objeto, então basta dizer oração subordinada, substantiva, predicativa, tá? Então, ela é interrompida num verbo de ligação que vai ser exatamente o verbo ser. Não é ser, estar, ficar, aparecer, não. É sempre o verbo ser, tá? Então, a verdade é, cuidado para não falar, a verdade é o quê? E achar que é objetiva direta, porque o verbo é nunca vai ser um verbo transitivo direto. Ele é um verbo de ligação, tá? A positiva, a última, aposto da oração principal. Ele disse uma coisa, 2 pontos. Vou explicar que coisa é essa que mantinha as esperanças. Então, nós vamos ter aqui explicando a palavra coisa. Qual coisa? Que mantinha as esperanças. Refere-se a um nome explicando. Então, nunca está ligado a um verbo. É sempre explicando um nome substantivo. E ele também se apresenta geralmente com a presença dos 2 pontos. Uma coisa, 2 pontos. E vou explicar que coisa que é essa. Tudo bem? Então, é o aposto explicativo que a gente tem quando nós estudamos o aposto. Uma coisa, ele disse uma coisa, isto. Pronto. Também pode ser trocado pelo pronome demonstrativo, o que vai facilitar aí a leitura de vocês, certo? Então, subjetivo, papel de sujeito da oração principal, objetiva direto, papel de objeto direto, objetiva indireto, papel de objeto indireto, completiva nominal, completa o sentido de um nome, complemento nominal, predicativa, verbo de ligação, apositiva, explica o termo anterior. Certo, pessoal? Então, ela é complexa, ela é, vamos dizer assim, ela exige um raciocínio, mas que pode ser perfeitamente elaborado para se chegar a uma resposta correta. Aí eu chamo a atenção de vocês que algumas poucas orações subordinadas substantivas, elas podem vir introduzidas por outro termo que não a conjunção integrante. São aquelas que caracterizam as interrogações indiretas, através do pronome interrogativo. Não sei, automaticamente eu pergunto, não sei o quê? Quem me ligou? Então, não está começando pela integrante que, mas pelo pronome relativo, pelo pronome interrogativo, quem? Então, ela é
uma objetiva direta. Geralmente objetiva direta. Ou por um advérbio interrogativo. Todos se perguntam o quê? Quando o distanciamento terá fim. Então nós vamos ter aqui uma objetiva direta começada por um advérbio interrogativo quando. Alguns gramáticos dão o nome de oração justaposta a esse tipo de oração, tá? Mas o ângulo não traz essa classificação, é só para uma informação de vocês. Tudo bem? Pesada, né? Puxada, né? Bastante conteúdo para uma aula. Então vamos ver se vocês entenderam direitinho, fazendo os exercícios da página 38, da apostila nova, do número 1 ao número 8, e cumprindo a tarefa mínima e complementar do plural sobre esse assunto. Se vocês já estiverem com a apostila, ótimo, vocês vão fazer normalmente. Se não, nós vamos aguardar que elas cheguem para que essas atividades sejam feitas. Se não tiver chegado, eu peço que o Guilherme se comunique comigo e aí eu envio uma lista de exercícios para vocês fazerem no lugar desses exercícios que eu indiquei. Certo, pessoal? Então, uma boa semana para vocês, muita concentração, muita vontade, desejo mesmo de que o segundo ano seja apreendido da maneira como deveria ser se nós estivéssemos em aula presencial, tá? Saudades de vocês, muito carinho, muito, vamos dizer assim, muita falta, dar uma aula olhando para o rosto de vocês, para o olhar, a cabeça que mexe que sim, ou o olhar interrogativo que você identifica, é muito diferente. Mas como eu falei, nós vamos ter que nos adaptar e encontrar a melhor fórmula possível. Se está tudo bem até aqui, por favor, deem um ok aí para o Guilherme, fala que pode continuar dessa forma, e se tiver alguma coisa que vocês achem que possa melhorar, vocês também me indiquem. Certo, pessoal? Fiquem bem, tudo de bom, Deus proteja vocês e os seus familiares. Beijo, até semana que vem.